vereadores, sessão ordinária 10 de novembro de 2025. Sobre a proteção de Deus e não do povo do Paraná, iniciamos nossos trabalhos. Presentes nessa sessão ordinária, nos termos do artigo 212 do Regimento Interno, a vereadora Aline Flauzino, os vereadores Flávio Rezende Matão, Inácio Marques, Luiz Cláudio, Paulo Toledo, Mondinello, Oliveira e Samuel Simonelli. Ausente com justificativa André Luiz. Convido o vereador Luiz Cláudio a efetuar a leitura da Bíblia Sagrada no livro de Salmo 23. Boa noite a todos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mensalmente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Prepara-se uma mesa perante a minha presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Obrigado, vereador Luiz Cláudio. Os vereadores receberam a cópia da ata da reunião ordinária ocorrida no 3 de novembro, assim coloco em discussão a ata. Os vereadores que concordam com a redação da ata permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata. Solicito o segundo secretário que proceda a leitura do expediente desta sessão ordinária. Boa noite a todos. Leitura do expediente, sessão ordinária, 10 de novembro de 2025. Pareceres concluído pela aprovação dos projetos de lei complementar 60607 de 2025 e aos projetos de lei ordinária 20, 21, 55 e 56 de 2025 e o projeto de resolução 186 de 2025. Projeto de lei complementar 06 de 2025, de autoria do excelentíssimo prefeito de Goianá, que altera a lei complementar 016 de 2025, que dispõe sobre o quadro geral de pessoal da Prefeitura de Goianá e de outras providências. Projeto de lei complementar 707 de 2025, de autoria do excelentíssimo prefeito de Goianá, que altera a lei complementar 015 de 2025, que institui o Estatuto do Servidor Público e Civis do município de Goianá e de outras providências. Projeto de lei ordinária 20 de 2025, de autoria do prefeito de Goianá, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2025 a 2029, 2026 a 2029. Projeto de lei ordinária 21 de 2025, de autoria do prefeito de Goianá, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2026 e de outras providências. Projeto de lei ordinária 55 de 2025, de autoria do vereador Luiz Cláudio, que cria o programa Academia ao Ar Livre no município de Goianá e de outras providências. Projeto de lei ordinária 56 de 2025, de autoria do vereador Luiz Cláudio, que cria o programa Escola Sustentável no município de Goianá e de outras providências. Projeto de resolução 186 de 2025, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Goianá, que altera o artigo 55 do respectivo primeiro da resolução 165 de 21 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Goianá. Indicação 120 de 2025, de autoria dos vereadores Mondinello Oliveira e de Fábio Rezende, solicitando do prefeito de Goianá a instalação de quebra-molas na rua Álvaro Rabelo de Vasconcelos, na altura da casa da falecida Nair Miranda, e na rua Altino Joaquim Sanches, em frente à residência do número 314. Senhor presidente, está feita a leitura desta sessão.
Obrigado, vereador Rodinella. Palavra livre. Declaro a palavra livre aberta aos vereadores. Mas antes de começar, o prefeito de Guaraná solicitou urgência na tramitação das PLOs 06 e 07, pois tem prazo a cumprir perante o Ministério Público. Para a realização do concurso público, as proposições mencionadas são parte do preparativo para o ato. Também tem o projeto de resolução 186 de 2025, que faz os necessários ajustes do regimento interno da Câmara, cuja tramitação precisa ser antecipada e o advogado da Câmara, Dr. Edson, já emitiu parecer jurídico pela aprovação da matéria. Assim, pergunta a todos os vereadores se concordam a conferir a tramitação excepcional às referidas preposições para receber votos incluídos nessa reunião. Todos concordam? Sim. Então, como todos concordam, sendo assim, determina a inclusão da PLO 06 e 07 na ordem do dia dessa sessão para votação inclusa e o projeto de resolução 186. A palavra livre está aberta. Senhor presidente. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de pedir ao nosso advogado que fizesse a explanação do projeto de lei complementar 06 e o projeto de lei complementar 07, só para a gente tirar a dúvida aqui, para acompanhar a votação em caráter de urgência. Ô, doutor Ezra. Só pedir uma coisa, se eu só tirar essa da gente, sim. O projeto de lei 06 e o projeto de lei 07 vai ser votado em caráter de urgência, a gente está conseguindo acompanhar o trâmite do projeto de lei. Correto. Boa noite, minhas excelências. Nós temos um projeto anterior a esse, que é o PLC 05. Eu vi a leitura do expediente, é PLC, tá? Não é PLO. São projetos de lei complementares, que trata do regime de carreira do servidor, tá? Então, PLC, projeto de lei complementar. Talvez aí no roteiro esteja constando como PLO, mas é PLC. Não? Tá certo? Tá certo. Tá certo, né? Tá. Bom, o PLC 5, ele não está incluído, embora também altere o estatuto do servidor, em razão da ausência do impacto orçamentário. Portanto, estão sendo deliberados hoje, nessa noite, o PLC 06 e o 07. O 06 trata de equipe de assistência do CRAS, extinguindo um cargo e criando um outro por compensação. O cargo de técnico de nível superior em psicologia, ele está sendo declarado vago e vai ser extinto. O cargo de técnico de nível superior especial direito está sendo completamente extinto e criando-se o cargo de assistente social. Então, há uma compensação em relação ao cargo de nível superior com relação a direito e a criação de um novo cargo. Embora você tenha o acréscimo de um cargo, o executivo fez a juntada do impacto orçamentário. Então, você tem de fato um único cargo sendo criado com o impacto no orçamento. Foi solicitado e o executivo disponibilizou. Tá? A finalidade da antecipação é para que ele seja incluído no procedimento de seleção pública que está previsto agora para início de contratação da empresa que organizará o certame para o concurso público. Então, a nova estrutura já não constará mais esse cargo especial de direito e manterá dois outros cargos, um de psicólogo e o outro, inclusive, de assistente social. Tá? Bom, o segundo, que também é uma alteração no estatuto, inclui para os cargos de motorista, pedreiro, operador de máquinas pesadas e auxiliar de serviços da educação básica, que é a nova nomenclatura para o servente escolar, o cargo existente de servente escolar, que vai estar sendo utilizado lá no PLC 5, é a exigência de prova prática para todos esses cargos. Atualmente não existe essa exigência e não existe esse requisito. A partir da alteração, a organização do certame já vai exigir prova prática para que esses
né, para que os candidatos se habilitem na hora, inclusive, do melhor coisa. Vai ter uma porcentagem de inscrito para essa parte. Aí já fala também a porcentagem de inscrito. Não fala não. Possivelmente deve ser concomitante, né? Deve ser feito na mesma data. Entendi. Então o conjunto não vai ser só prova teórica. Além da prova teórica, da nota da prova teórica, passará a ser exigido também a nota da prova prática. Só relendo aqui, tá? Só relendo aqui os casos. Motorista, pedreiro, operador de máquinas pesadas e auxiliar de serviço de educação. São os 4 casos. Porque igual o exemplo, né, da máquina. Eu tenho a carteira, eu faço no ano passado, nunca mexi na máquina. Até o cara aprender, ele quebrou 10 vezes a máquina. Então está constatando com isso. É um caminho que o executivo está traçando para poder garantir eficiência e resguardar que só que seja entre os classificados aqueles que de fato detêm a habilidade para a execução do que se pretende para o carro. Tá? A palavra dele está aberta. Boa noite. A Secretaria prepara o ofício de convocação da empresa União Recicláveis. Eu vou ler para vocês, ver se os senhores concordam. Convocação para comparecimento em sessão ordinária da Câmara. Senhor proprietário, considerado o teor ofício CMC 25040, datado 8 de setembro de 2025, pela qual esta Câmara Municipal solicitou informações e convidou representantes dessa empresa para prestar esclarecimento sobre a prestação de serviços de coleta de lixo no município de Goianá, e tendo em vista a ausência de resposta e comparecimento até a presente data, os vereadores da Câmara Municipal de Goianá deliberaram por uma convocação a Vossa Senhoria para comparecer no dia 24 de novembro de 2025, segunda-feira, às 19 horas, durante a sessão ordinária desta Casa Legislativa, a realizar-se na sala de reuniões da Câmara Municipal de Goianá, localizado na Avenida 21 de Dezembro, número 850, centro de Goianá. O comparecimento tem por finalidade prestar informações e esclarecimento acerca da execução do serviço de coleta de lixo, incluindo cronograma, regularidade, condições de atendimento e os demais aspectos relacionados à prestação de serviço no município. Certo de contar com a atenção dos colaboradores de Vossa Senhoria, reafirmaremos a importância do diálogo transparente entre o Poder Legislativo e os prestadores de serviço público em benefício da população goianaense. Tranquilo? Eu estou de acordo. De acordo. À disposição na Secretaria da Câmara, as respostas do Executivo, as indicações e requerimentos de iniciativa dos vereadores. Então, gente, já encontra aqui as respostas das indicações aqui resposta do Executivo. Está aqui na mesa aqui, cada um quiser pegar e olhar, quem tiver a sua indicação, está aqui, encontra aqui na mesa, tá ok? A palavra dele está aberta. O advogado da Câmara está sugerindo que, além do ofício, faça no Executivo, informando da convocação e está convidando ele também. Disponibilizando uma cópia. O ato de apresentação ao Executivo, porque a empresa é prestadora de serviço contratada pelo Executivo. Faz um encaminhamento. Eu tive cópia de dele assinado e mando para. Ninguém vai falar não? Então vou dar a palavra para encerrar. Ordem do dia. Pareceres concluídos pela aprovação dos projetos de leis complementares 0607/2025 e o projeto de lei ordinária 2021, 55 e 56 de 2025 e o projeto de resolução 186/2025. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Declaro aprovado todos os pareceres mencionados. Projeto de Lei Complementar 06/2025. Altera a Lei Complementar 016/2025, que dispõe sobre o quadro geral de pessoal da Prefeitura de Guaraná. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em primeiro turno e segundo turnos o PLC 06/2025. Projeto de Lei Complementar 07/2025. Altera a Lei Complementar 015/2025, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município de Guaraná. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em primeiro e segundo turno PLC 07/2025. Projeto de Lei Ordinária 2020/2025 dispõe sobre o plano plurianual para o período 2026-2029. Em primeiro turno de discussão, em primeiro turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o PLO 20/2025. Projeto de Lei Ordinária 21/2025 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. Em primeiro turno de discussão, em primeiro turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o PLO 21/2025. Projeto de Lei Ordinário 55/2025 cria o programa Academia ao Ar Livre no município de Guaraná. Em primeiro turno de discussão, em primeiro turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o PLO 55/2025. Projeto de Lei Ordinária 56/2025 cria o programa Escola Sustentável no município de Guaraná. Em primeiro turno de discussão, em primeiro turno de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em primeiro turno de votação o PLO 56/2025. Projeto de Resolução 186/2025. Altera o artigo 55 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guaraná. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em turno único de votação Projeto de Resolução 186/2025. Indicação 120. Instalação de quebra-molas na rua Alves Rabelo de Vasconcelos e na rua Altino Joaquim Chances. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovado em turno único de votação a indicação 120. Nada mais menos a tratar. Dou por encerrada essa reunião. Boa noite a todos.